Olá meninos, voltando para mais uma aula, mais um vídeo de correção de exercício, novamente a correção dos exercícios da página 64 do livro, da aula número 9, tá? De equação de Torricelli e aplicações, ok? Vamos agora ao exercício 16. Um móvel passa por dois pontos A e B de uma trajetória retilínea, com velocidade escalar de 20 metros por segundo no ponto A e de 30 metros por segundo no ponto B. Sabe-se que a aceleração escalar do móvel é constante e vale 2,5 metros por segundo. Determine a distância entre os pontos A e B e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, mais uma vez, vamos relembrar. No movimento uniformemente variado, no MRUV, nós temos três equações. Duas equações em função do tempo, ou seja, as equações horárias, e a equação de Torricelli, que é a velocidade final em função do espaço. Beleza? Então, o que acontece no nosso problema? Nós temos um veículo que vai do ponto A para o ponto B, ele passa, só que a velocidade no ponto A é de 20 metros por segundo e a velocidade no ponto B é de 30 metros por segundo, ok? Então houve uma variação de velocidade. Ora, perceba que a variação ela foi maior do que zero, ela foi positiva, passou de 20 para 30, ela aumentou. Então a nossa aceleração, que é dado no problema, é de mais 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então esses são os dados que o problema nos dá. A velocidade inicial, a velocidade final, né, que ele passou no ponto A com uma velocidade de 20, chegou no ponto B com uma velocidade de 30, maior, e nos dá a aceleração. E ele pede para calcularmos o deslocamento, a distância entre o A e o B. Ora, há necessidade de eu saber o tempo? Com esses dados aqui, há necessidade de saber o tempo? Não, porque eu tenho todas as informações, a velocidade inicial, a velocidade final, e eu não tenho a necessidade de saber o tempo para calcular o deslocamento. Eu posso até começar calculando o tempo, tá? Mas não vem ao caso por enquanto. Qual é a função que eu vou utilizar para calcular a distância utilizando apenas as velocidades? Para o vídeo e pensa um pouquinho. Pensou? É a equação de Torricelli. É aquela que diz que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração ΔS. Por quê? Não há necessidade de eu saber o tempo para percorrer essa distância aqui entre esses dois pontos. Ora, sabendo a velocidade inicial, a velocidade final e a aceleração, eu consigo calcular o deslocamento. Beleza? Então vamos substituir tudo isso na equação de Torricelli. Então nós temos velocidade final é 30 metros. Então eu tenho 30 ao quadrado igual. Velocidade inicial é 20. Então 20 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, 2,5, vezes o deslocamento. Ok? 30 ao quadrado, eu vou ter 900. 20 ao quadrado, 400. Mais 2 vezes 2,5, 5 ΔS. Caiu numa equaçãozinha de primeiro grau, ok? Então vou pegar o 400 e passar para o primeiro membro, mudando sempre o sinal quando eu pulo o igual. Ok? Então tenho 900 menos 400, 5 ΔS. Então tenho que 5 ΔS é igual a 500. ΔS é igual a 500 por 5
que é igual a 100 metros. Então, qual é a distância entre os pontos A e B que ele mudou a sua velocidade de 20 para 30 a essa aceleração? Ora, a distância entre A e B é de 100 metros, ok? No item B, esse foi o item A, ele pede para calcular o tempo gasto para percorrer essa distância. Ora, o que nós temos no problema? Nós temos a velocidade inicial, temos a velocidade final e quero calcular o tempo. Ora, qual é a função que me informa o tempo de um movimento? É a função horária de velocidade. Eu tenho as duas velocidades e quero calcular o tempo. Então, função horária de velocidade, ok? Então, tenho a velocidade final, que é 30. Tenho a velocidade inicial, que é 20. Tenho a aceleração e quero calcular o tempo. Beleza? Então, substituir todos os valores que eu tenho na equação, na função horária de tempo. Resolvendo, de novo, cai numa equaçãozinha de primeiro grau. Sempre que eu pulo igual, eu troco o sinal. Ok? Beleza? Então, tenho que 10 é igual a 2,5t. Que vai dar... Quanto é que dá? 4 segundos. Ou seja, para percorrer 100 metros nesse movimento de 20 para 30 metros por segundo, ele demora 4 segundos. Ok? Meninos, de novo, no caso de dúvidas, volta ao vídeo, volta na aula teórica, refaçam os exercícios resolvidos. Não deixem passar essas dúvidas, ok? No caso de dúvida, coloquem lá na sala Google. Um abraço e até o próximo. Tchau!